E aí galera que é GB, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio GB. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre mangás, mas especificamente por que os mangás têm feito tanto sucesso entre os públicos mais jovens, por que eles têm ganhado tanto espaço, o que existe especial em mangá afinal de contas. Antes porém da gente conversar sobre esse assunto, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, que se inscrevendo no canal você dá uma força muito grande para esse que vos fala. É um gesto simples, mas de muito significado para mim. Então se inscreve aí no canal que você está me ajudando muito quando você faz isso. Além disso, se vocês não têm o hábito de curtir o vídeo, curta o vídeo, que quando vocês curtem o vídeo, vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. Vamos então ao nosso assunto aqui, o nosso bate-papo quadrinístico de hoje. Por que os mangás têm feito tanto sucesso? Por que eles têm de diferente? Qual que é o diferencial? O que acontece afinal de contas? Eu acho que uma das questões que pesa muito quando a gente pensa em mangá é justamente a transmídia, ou seja, a forma com que as mídias conversam entre si. Se a gente der uma olhada na questão dos animes e dos mangás, por exemplo, né, que são mídias diferentes, mas elas conversam muito entre si. A gente vai ver, às vezes a pessoa que está lendo o mangá, ela vai lá e assiste o anime, tá? Mesmo sabendo já o que vai acontecer, ela quer ver o anime, quer ver como é que ficou o anime, quer ver como é que ficou toda a ação ali envolvendo na história, papapá. E da mesma forma, a pessoa que está lendo o anime, aliás, está assistindo o anime, né, ela quer ler o mangá. E isso acontece porque acaba ali a primeira temporada e já tem mais um tanto do mangá pronto. O que o cara faz? Ele não quer esperar a próxima temporada. Ele acaba indo atrás do mangá, porque ele quer ler o mangá, ele quer interagir com aquela história, ele quer saber o que vai acontecer depois. E aí ele lê um tantão do mangá, aí começa o anime, ele vai lá e assiste a segunda temporada. Por que ele não abandona? Por que ele não larga? Por que ele não cansa? Por que ele não enjoa? Porque as mídias conversam muito bem entre si. Uma leva para a outra. Uma atrai para a outra. E se você pega como referência, por exemplo, as animações norte-americanas de super-heróis, por exemplo, elas não animam a pessoa para ler o gibi. Por quê? Porque ela não quer conversar com o gibi, ela não quer levar um leitor para o gibi, ela quer vender brinquedo. Então, lançam duas temporadas de um desenho da Liga da Justiça para vender brinquedo, e não para conversar com o quadrinho e levar leitores para os quadrinhos. Isso já tem acontecido um bom tempo. Se você falar para mim sempre foi assim, eu diria para você, não, nem sempre foi assim. Se a gente pegar animações de um tempo aí para trás, de algumas décadas para trás, a gente vai ver que assistir aquela animação levaria a pessoa a querer ler o quadrinho, porque ela conversava bem, as mídias conversavam bem entre si. Mas hoje isso não tem acontecido assim mais de uma forma tão expressiva. Tem o lance, né, dos filmes de animação que às vezes ajudam um pouco nisso, mas aquela animação lá que tinha temporadas, isso já não tem acontecido já há bom tempo, porque o foco é vender brinquedo, enquanto que o anime ele impulsiona o cara para o mangá, e o mangá impulsiona o cara para o anime e ainda vende brinquedo, para você ter uma noção de como as coisas são. E se eu pego por referência aqui os meus filhos, todos os três gostam muito de anime, dos mais variados gêneros. Eu vejo meus filhos ver animes dos mais variados gêneros. Eu vejo eles assistindo anime de esporte, eu vejo eles assistindo anime de ação, eu vejo eles assistindo anime de ficção científica, ou seja, dos mais variados gêneros, e eles não se cansam, eles veem episódios e mais episódios e mais episódios. Por quê? Porque tem toda essa característica de uma história que flui bem, de uma história que tem assim uma preocupação muito grande de contar uma história boa e não de ficar muitas vezes levantando bandeira, levantando placas de isso é certo, isso é errado, o grupo X que está certo, o grupo X que está errado, e vamos isso, vamos aquilo. Não, você vê que tem uma preocupação muito maior com a história e elementos sociais, políticos que podem ser tocados no assunto, eles são tocados no assunto de uma forma inteligente e não sobressaindo a narrativa em si, como às vezes acaba acontecendo com um quadrinho norte-americano, com um quadrinho de super-herói por aí adiante. Então, o dinamismo da história, a preocupação de manter a qualidade da história chama muito a atenção, e que a gente vai notar no mangá. A gente vai notar no mangá, e aí é uma outra coisa que eu acho importante, além da transmídia,
que funciona bem, as mídias conversando entre si, e além da questão das histórias terem um dinamismo bacana, existe também uma questão que o nível ele vai aumentando, ou ele pelo menos fica igual, sabe? Ou seja, é difícil você ver, embora aconteça, né? É difícil você ver um anime ou um mangá que você está lendo e vai despencando a qualidade. Eles conseguem manter um alto nível, eles conseguem manter um nível bom, eles conseguem manter a história interessante, eles conseguem desenvolver bem os personagens, eles conseguem fazer com que a galera pegue uma simpatia muito grande, um bem-querer pelos personagens. Então, às vezes, morre um personagem lá, a galera chora. Por quê? Porque não tem essa coisa de toda vez vai voltar o cara, ou isso e aquilo, a não ser que seja Dragon Ball, né? Porque daí volta mesmo, porque faz os pedidos da paz e esfera do dragão, todo mundo volta. Mas a questão é outra, né? Por que é outra? Porque hoje você fala assim, o Batman vai morrer. Você fala, tá bom. Você sabe que 6 meses depois o Batman volta. Sei lá, o surfista prateado vai morrer. Morreu. 6 meses depois você sabe que ele volta. Isso não causa impacto nenhum. Enquanto que lá no mangá, o sujeito morre e aquilo causa impacto, aquilo causa importância. Dependendo do personagem, dá uma virada impressionante na história. Ela vai provocando isso. Então, o desenvolvimento da história, a forma com que ela dialoga tão bem com as pessoas que estão assistindo, fazem uma diferença muito grande também, na minha opinião. Além dessas questões que eu pontuei, eu penso ainda que, e isso eu escuto muito, as pessoas falam assim, uma coisa que ajuda muito no mangá é saber que ele tem começo, meio e fim, ou seja, uma hora ele vai acabar. E isso chama a atenção para comprar. Eu acho que isso não é o peso maior, e na minha opinião nunca foi o peso maior. Por quê? Porque existem mangás muito longevos, e eu poderia aqui citar, por exemplo, o próprio One Piece, que está aí há muito tempo sendo publicado, e que mantém uma qualidade de história muito boa, mantém um diálogo com a galera muito boa, mantém o fã querendo saber o que vai acontecer na próxima edição. Então, mesmo que ele seja longevo, ele continua interessante. E mesmo que o cara fale assim, eu ainda vou escrever One Piece por mais 20 anos, a galera ainda ficar os 20 anos atrás se a qualidade da história se mantém. Por quê? Porque o desenvolvimento dos personagens, a inserção muitas vezes de personagens novos, vai enriquecendo e vai tornando a história bacana. E não fica meramente num rodízio ou numa coisa que fica ali naquela situação girando em torno, às vezes, de voltar sempre para a mesma situação, para o mesmo plot, e aquilo não mudar. Então, o que acaba acontecendo? Como a gente tem uma história dinâmica, a gente tem desenhos dinâmicos, a gente tem algumas questões que quando termina você quer realmente saber o que vai acontecer na outra edição, e todas essas coisas, e uma elaboração muitas vezes de diálogos que conversam bem com o público. O que acaba acontecendo? A galera se apega e quer ler mangá, sabe? Então hoje mangá ele está aí ganhando mais e mais espaço, e na minha opinião vai continuar ganhando mais espaço, porque ele é feito de forma inteligente, ele é feito de uma forma que quer de fato manter o leitor, quer de fato despertar novos leitores, e à medida com que a pessoa vai envelhecendo, eles oferecem para a pessoa um título que a pessoa continua interessada a ler mangá, porque você vai pegar muitas vezes lá no Japão, pessoas já idosas estão lendo mangás. Por quê? Porque tem mangá de tudo quanto é tipo, tem mangá de para tudo quanto é idade, e por aí adiante, e isso é legal. E muitas vezes a pessoa fala assim, as comics norte-americanas não estão com mais tanta graça, isso e aquilo. Porque há bom tempo ela parou de cativar muita gente, há bom tempo ela parou de despertar o interesse em muita gente, há bom tempo que os próprios autores não estão interessados em fazer algo assim bacana. Por quê? Porque tem muito autor que fala assim, vou trabalhar para a Marvel, para DC, vou fazer ali um trabalho razoável para eu poder depois lançar o meu título próprio lá na Image ou numa outra editora, e aí sim
mostrar uma história diferenciada. Isso tem acontecido e a gente sabe disso. Enquanto isso, os japoneses vão ganhando espaço com as suas histórias e mais o público jovem fica interessado nessas histórias que de molequinho vai tendo contato com Naruto, com Dragon Ball e por aí adiante e cresce na sua adolescência ainda interessado nessas histórias e vai lendo mangá e vai consumindo mangá e o mangá não, por mais que o tempo passe, a coisa não fica velha porque a história continua dinâmica, a história continua interessante e por aí adiante. Você fala assim, mas é que os gêneros, tem um monte de gênero, o mangá, e você pega lá, às vezes, algumas histórias, gente, você pega, por exemplo, o Naruto, tem o Naruto e o Sasuke, você vai lá pro My Hero Academia, tem lá o Midoriya e o Kacchan, e por aí adiante, você vai ter coisas parecidas, vai ter lá o Goku e o Vegeta, vai ter coisa parecida, só que é feito de uma forma que mesmo que seja parecida, a singularidade de cada um, a particularidade de cada um é feita de forma bacana, é feita de uma forma que conversa bem com o leitor, que mantém o público, que atrai o público, e que os momentos que tem que ter uma virada na história ou qualquer coisa assim, ela é feita de forma bacana. Então mangá continuará aí na vibe por muito tempo da galera, porque as mídias conversam muito bem entre si e isso faz diferença, inclusive mídias de game, né, faz diferença. Existe um dinamismo na história que funciona muito bem, porque a gente vive um mundo agitado, um mundo dinâmico, e os mangás conseguem transmitir isso bem. Tem uma arte bacana, tem um roteiro bem trabalhado e que consegue manter o nível da história assim, de uma forma longínqua, e não é, na minha opinião, uma questão só de ter começo, meio e fim, é uma questão de que a qualidade se mantém dentro das histórias, e isso faz toda a diferença. E por isso que muita gente tem se afastado das comics e ido para o lado dos mangás. O público jovem tem abraçado isso cada vez mais, e aí uma galera aí da minha idade também tem tido contato com mangá e tem gostado do que tem visto, e eu sou uma dessas pessoas. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. O que você acha dos mangás? Lê, não lê? E não só isso, por que você acha que mangás têm ocupado cada vez mais espaço aí nas estantes das pessoas, e por que tem um produto que renova, né, o público e tem interesse de renovar o público, né? Então eu penso que isso é um elemento que eu citei, né, e que deve ser enfatizado também. Mangá tem interesse de renovar público e eles conseguem fazê-lo, não só manter como renovar. E talvez há muita coisa a se aprender com o que os outros estão fazendo e fazendo bem, né? Então eu acho que isso também serve de alerta. Eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.